Era terça-feira e quinta-feira vinha vagão de louco para cá. Não tinha nada diferente. Só no vagão de louco escrito vagão para louco, né? Tinha assim nas tábuas lá de fora assim escrito. Quer dizer que aquilo ali não tinha, passageiro não podia ir lá, né? Eu trabalhei numa estação chamada Aureliano Mourão. Lá, coitado deles lá, chegava às 7 da manhã e saía às 7 da noite, nessa estação. Então os coitados sofriam. Tinha uns que choravam. Outros pegavam marmita de comida. Nós tínhamos um restaurante que fornecia boia para eles, para qualquer um lá. Às vezes comia era com a mão, outras vezes comia de um modo muito esquisito, igual porco ali, né? Poxa, assim, né? Eu já vi a polícia judiar com louco, essas coisas tudo assim, mas tinha policial também que era muito humano, muito humano. Eu vi policial, o dinheiro dele não dava para ele comprar pro louco, a boia dele ele deu pro louco, né? Ah, tem coitado que vinha para cá pro hospício aí, dava gosto você conversar com ele. Você conversava direitinho. Tinha outros que cantavam. Muita gente falava que tinha música, nem louco era. Porque às vezes bebiam as coisas lá, faziam umas besteiras. A política ou algum enguiço empurrava ele como louco. As autoridades, né? Daqui é que ia pro hospício. Tinha 5.000 pacientes quando eu entrei aqui, na época. Toda quarta-feira chegava um ônibus entupido de paciente, vomitando, tendo diarreia, urinado, do Hospital Raul Soares. Porque a polícia militar, a polícia de rua lá de Belo Horizonte, eu não sei qual tipo de polícia, pegava todas as pessoas que estavam perambulando na rodoviária por lá e enfiava dentro do Raul Soares. Raul Soares tocava pra gente aqui. Sem nome, sem nada. E aqui tem muito paciente que os hospitais mandavam, porque era fácil. O diretor era médico, todos tinham hospital com a fonte de renda excelente, né? Excelente mesmo, porque doido não tinha coisa melhor para dar dinheiro. E colocava, mandava quem estava dando trabalho para cá. Aqui era depósito, sempre foi depósito, sempre. Quando eu tive acesso às fotos feitas dentro desse hospital em 1961 pelo Luiz Alfredo, eu fiquei tão impactada que eu não vi nenhuma daquelas fotos no hospital. Todas aquelas imagens me remetiam a um campo de concentração. E o fato de a minha geração não saber nada sobre essa história me deixou muito indignada. Como é que uma história como essa, como é que uma das maiores tragédias do Brasil acontecem diante dos nossos olhos e a gente não sabe nada sobre isso? Eu descobri que o Brasil desconhecia uma das suas piores tragédias. A gente tinha que botar o paciente no lençol e rotular o nome, procedência. Às vezes eu passava 3, 4 lá em cima. Às vezes, quando eu pegava plantão também, eu achava e levava. Você achava o quê? Achava os defuntos lá. Foi morrendo assim, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Tinha plantão de eu passar 5 pacientes mortos. Trazia vela na bolsa, trabalhava 24 horas. Aí eu trazia vela para botar na mão das pacientes morrer de noite. Nós fizemos uma enfermaria lá embaixo, no fundo do Crispim. Tinha um quarto sobrando lá. Aí fizemos uma enfermaria ali, para ver se salvava alguma coisa, né? A gente trazia leite de casa, fazia leite em pó, tentava colocar na boca, mas já estava no estado muito ruim mesmo. De repente, começou a vir uma canja branca rala, que você servia com a caneca, nos pratos de alumínio. Aí foi acabando, até chegar no ponto que
aquela quantidade de paciente que morreu por falta de alimentação. Tinha pavilhão igual o Crispim, que era o horror dos horrores. 400 pacientes, homens, tinha uma grade fechando, tudo violento, sem medicação. E se você entrasse lá, eles pulavam em cima de todo mundo. E nessa época eu não via comprimido, não via não. Eles davam xarope aí, que o farmacêutico fazia, né? E o eletrochoque, que era muito usado. E aquelas muito agressivas, muito violentas, que não tinha resposta, que não tinha as medicações que tem hoje em dia, dava eletrochoque. Que eu, por sinal, fiz muito eletrochoque, bastante. Não tinha outra coisa. Muito paciente deprimido, recuperava, mas a gente não dava com anestesia na época. Mas eu fiz bastante. Era eu e o Dr. Zé Carlos. Fazia 1 ou 2 vezes por semana, mas os pacientes seguravam direitinho, acalmavam o paciente, dava carinho para eles. E eu punha no mínimo para dar o eletrochoque. Eu dei muito. E a gente punha assim na cama mais de 40 pacientes, sabe? Eu ficava com tristeza porque eles viam, um via o outro tendo as coisas, né? Mas a gente mandava eles fazer uma oração, conversava com eles e tudo. Eu costumava pôr de 5 em 5. O médico vinha, passava as voltagens. Aí era um aparelho quadrado assim, com dois negocinhos de pôr aqui na testa, aqui, na fonte, né? Aí você ligava o aparelho lá na parede, lá na eletricidade, aí ele já passava a voltagem, já do tanto que o médico mandou. Aí você tinha que ter uma vasilhinha com um pouquinho de água de sal, pra você passar, para o eletrochoque pegar. Então ele dava aquela crise forte, assim, sabe? A gente punha um pano na boca, assim, já tinha as buchinhas, já ficava pronta ali, esperando. Já estava tudo pronto. Você botava a buchinha na boca para não morder a língua e segurava, 2, 3 pessoas segurando, porque ela debatia muito. Eu tinha pavor. Mas você aplicava eletrochoque? E eu não aplicava, eu ajudava, né? Segurava, né? Bom, era por finalidade terapêutica, né? Mas, de repente, aparecia, às vezes, um imprevisto, né? O paciente, às vezes, né? Fazia umas travessuras, né? E, às vezes, tomava eletrochoque. Eu tive vergonha de ser psiquiatra, foi quando eu vi as cenas que eu vi. Foi a vergonha de ser gente, foi de ser psiquiatra só. De ver o que é possível fazer com o outro. As impressões eram as piores possíveis, porque o cheiro, né? A pobreza, o som que não existia, a fala que não existia. Todos eram andarilhos. O problema de ser andarilho é uma coisa interessante, né? A pessoa ficar andando em volta de si mesma, né? Horas e horas. E tudo isso era natural, tudo isso fazia parte. Uma das coisas mais impressionantes dessa história é a situação dos meninos de Oliveira, exatamente porque eles tinham, ao contrário dos pacientes do Hospital Colônia, eles tinham algum tipo de deficiência física ou mental. E os pais sentiam vergonha desses filhos e encaminhavam esses filhos para um depósito de crianças chamado Hospital de Oliveira. E aí, quando esse hospital fecha, esses meninos, eles acabam mudando de depósito e acabam sendo encaminhados, então, para o Hospital Colônia no início da década de 70. Veio mais de 100 crianças, acho que 140 crianças para cá. Veio um ônibus cheio. Vieram os 3 funcionários. Quando pega que o filho é seu. Pacientes que a gente não conseguia pegar, precisava 2, 3 pessoas, todos com alguma deficiência física, nem falavam. Era isso que tinha aqui. Tinha um pavilhão de crianças lá na FEMIG, eu ficava lá. A gente tomava injeção de impregnar, o corpo da gente ficava todo torto assim, ó. Ficava todo torto. A gente fazia a força para descer o braço assim, não conseguia, doía muito. Dava choque lá. A gente ficava no pátio lá pelado.
Ficava na cela pelado também. Jogava água na cela, ia ficar dentro da água na cela. Ficava apanhando lá. Aqueles enfermeiros, sabe? Batia na gente lá. Você é da onde? Belzonte. Passa Santo Figênio. Pai do tio. Pai Antônio Carlos não, Antônio Paulino. Meu pai do tio. Me criou desde pequeno assim, ó. Eu fui lá em Belzonte e não vi ele mais. Mãe morreu. Quando eu era neném, ela morreu. Cheguei com 12. Toninho, você tá com quantos anos? Não sei mais não. Meu pai não internou em orar. Meu pai não internou em orar. Ninguém veio me visitar, nem aqui nem lá. Ninguém. Eu tô com saudade do meu pai até hoje. Interessante. Eu estou sentindo que eu estou todo arrepiado. Talvez seja alguma coisa que não depende da opção consciente, né? Mas deveria ser alguma portaria. Eu não tenho memória mais. É 35 anos, né? Essas coisas, elas têm uma memória muito... elas estão guardadas num espaço muito escondido na mente da gente, entende? Elas têm uma relação muito com dor, com sensibilidade. Eu fiquei aqui por volta de 4 horas com um grupo de médicos. Aqui, né? Aqui não é o das crianças, será? Talvez fosse a coisa das crianças, mas não tinha essa cerca. Aquilo ali também, deixa eu ver. E como que as crianças estavam? Elas estavam... A criança normalmente é mais... Elas ficavam quietinhas, né? Não movimentavam. Tem até uma foto de uma que está bem na posição fetal que eu fiz, né? Uma foto que eu fiz por cima. É uma situação de defesa que eu achava, né? A única maneira de se defender da situação que estava era de apertar o corpo, as mãos. Tinha um menininho também, que esse foi muito forte também. Eu não lembro onde que foi que eu fiz a foto, que ele... Eu lembro que a hora que eu cheguei perto, ele levantou o bracinho e falou assim: moço, o senhor quer ser meu pai? Esse foi forte. Pôs a mãozinha assim, chorou. E a foto é uma das fotos que sensibiliza muitas pessoas quando vê. O choro dele, procurando um pai naquele lugar ali, né? Era criança. Minha família internou eu, criança, assim, na Oliveira. Eu dei alguma crise, assim, não tinha remédio para levar no médico, aí me internou. Injeção, tinha aquela injeção grossa, desse tamanho assim, dava aquela injeção grossa na gente, de pregnar, choque já viu os outros tomar, e paciente morrendo, tadinha, sim. E nós já passou fome também, isso já falo verdade, quem fala verdade merece castigo.
Nós ia lá no mato para pegar capim de lixo cheio de formiga para botar num colchão. O colchão era assim, era um colchão assim de pano. A mãe mandava fazer remendar assim e botar na cama para a gente dormir. Os bichos tudo mordendo a gente, a formiga mordendo a gente. Ninguém apareceu. Mas eu tinha saudade da minha família, eu já sonhei com a minha família, já sonhei com minha mãe, assim, que eu ia na rua assim, mãe, me dá um copo d'água. Aí ela falou assim, não, filha, entra dentro de casa, assim, não, mãe, quer só um copo d'água. Aí ela me dá um copo d'água. Tem vezes que eu fico triste no meu quarto, saudade. Não é o que eu fazer, não posso fazer nada. Não fiz nada com minha família, não fiz nada. Eu não posso nem falar mais nada desse negócio, não, senão eu fico triste da minha família. É como se a memória deles, afetiva, tivesse parado no momento do abandono. Eles tivesse sido congelada ali, no momento do abandono, quando os pais deixam eles ali e nunca mais voltam. Quando os sobreviventes puderam falar, é impressionante o impacto que isso teve dentro do Brasil, quantas pessoas se sentiram envergonhadas pelo tratamento que durante décadas e décadas foi oferecido para pessoas consideradas indesejáveis sociais, a forma indigna que o Estado brasileiro e que a sociedade brasileira trata e tratou essas pessoas, é uma herança que nos envergonha.